Olha, estamos num sítio fantástico, no centro da Vila de Azeitão. Esta maravilhosa vila, é aqui onde tudo acontece. Estamos aqui num local, daqui a umas semanas vai haver aqui um evento fantástico, com muito bom ambiente, muito bonito, e orgulho-me imenso de vir aqui há meia dúzia de anos, sem faltar, e vale a pena todos virem à Vila de Azeitão. Jorge Manuel Henriques Garcia, Certo. muito obrigado por esta conversa com propósitos, mas antes de começarmos, queria ler aqui um parágrafo ou dois, para quem nos estiver a escutar ou a ver, de facto conhecer um bocadinho mais do Jorge Garcia, este jovem maravilhoso de homem que és. Então, és natural de Lisboa, Certo. atualmente resides em Vila Nogueira de Azeitão. Jorge Manuel Henriques Garcia é um homem de família, casado e pai de 2 filhas, Sofia Valdegato Garcia Certo. e Catarina Valdegato Garcia. Faz sentido, não é? Faz. Pronto, por enquanto. Que considera os seus maiores motivos de orgulho e fonte de inspiração as suas 2 filhas. Frequentou o Colégio Valsacina, Sim. uma instituição de referência da cidade de Lisboa, onde desenvolveu valores como a disciplina, a responsabilidade e o espírito de superação diárias, características que o acompanham ao longo da tua vida. Benfiquista assumido, desculpem os restantes, Isso é verdade. desculpem os restantes, e não é um defeito, é uma virtude ser benfiquista. Vive o desporto com paixão, dedicação, valorizando os princípios do trabalho e sacrifício em equipa, é verdade, eu sou testemunha disso. Na perseverança e da ambição. Ao longo da sua vida teve a oportunidade de conhecer alguns dos locais mais emblemáticos do mundo, destacando-se a visita ao Grand Canyon, no Arizona, Certo. e Las Vegas, realizada em fevereiro de 2023. Experiências únicas que reforçaram a sua visão global e o gosto pela descoberta e pelas viagens. Admira particularmente a disciplina, a coragem e o espírito de missão, principalmente das forças militares de elite, como os comandos e os GOI, Grupo de Operações Especiais, para quem não conhece, deviam conhecer. Reconhecendo nestas unidades valores como a liderança, resiliência, o compromisso e, sobretudo, o esforço e sacrifício de cada um em prol de uma equipa. É uma pessoa que acredita na importância da família, na amizade, da lealdade e do respeito entre todos, procurando encarar a vida com determinação, sentido de responsabilidade e um forte espírito de interajuda. É verdade, eu já testemunhei isso. A tua ajuda, o teu companheirismo. E nestas conversas com propósito, nada melhor do que perguntar-te como é que foi crescer em Lisboa e o que é que tu guardas dessas memórias da fase da tua vida quando estavas em Lisboa, além desta pequena mini história, desta introdução fantástica sobre ti. De facto, é um privilégio estar aqui contigo e perguntar-te o que é que guardas da tua infância de Lisboa. Eu de Lisboa guardo, portanto, era na altura em que os núcleos familiares eram maiores, dos meus avós, tanto paternos como maternos, alguns dos meus bisavós, a minha família, inclusivamente algumas mais afastadas, outros mais próximos. E guardas memórias na altura antes do 25 de Abril, provavelmente? Sim. Antes do 25 de Abril, uma ditadura. Sim. Eu não me apercebi disso, apercebi-me disso mais tarde do que era o que foi o 25 de Abril, o verdadeiro significado para as pessoas, em que as pessoas podem se expressar livremente sem nunca serem repreendidas ou reprimidas, qualquer que fosse. Em relação à parte da infância até à adolescência, o que guardo de Lisboa, há ali zonas que eu tenho grandes recordações. Viveste em que lado de Lisboa? Mesmo no centro ou periferias? No centro, portanto eu morava na Rua da Palma, tinha uns tios meus que moravam na Rua Gomes Freire, e ainda hoje uma referência que eu faço e gosto muito, e vou lá de vez em quando, é o Jardim do Campo de Santana, o Jardim Torel. Olha, fantástico. Gente boa, uma sim, comunidade na altura era, de sacrifício. Sempre. Aliás, os meus familiares eram todos comerciantes, alguns vieram da província. Lembro-me do tempo em que as pessoas falavam que se trabalhava de domingo a domingo. Exato. Como hoje, como tu trabalhas de domingo a domingo. Sim, é curioso, não é? Exatamente, sim. É verdade. E nessa altura,
As tuas raízes vieram da Beira Alta, Beira Baixa? Beira Baixa, tanto Beira do meu Baixa? pai como da minha Mais mãe. concretamente? A Vila de Rei fica a 21 boa. km da Sertém e 30 de Abrantes. Espetacular. O centro geodésico de Portugal fica ali a 2 km de Espetacular. Vila de Rei. E vieram para Lisboa? Sim, já. Tu nasceste em Lisboa? Sim, Já? o meu pai também nasceu lá, porque aquela coisa de não ser, a minha avó teve medo que ele fosse buscado na maternidade. A sério. Não havia GPS na altura para se colocar nos bebés? E então, mas ele era mais de Lisboa, mas os meus avós é que vieram da Beira Baixa, sim. Do centro. Sabes que as nossas raízes fazem aquilo que nós somos hoje. E é importante estas conversas com propósito, porque vamos descobrir. Eu ontem estive até tarde armado em FBI a tentar descobrir alguns pequenos pormenores que acho que faz sentido conhecermos o homem, o profissional que está por detrás de uma equipa, por detrás de uma liderança, por detrás do profissional de excelência que és há tantos anos, e é um orgulho acompanhar este teu percurso profissional e é uma honra para mim, de facto, ser o primeiro a aplaudir-te nos teus sucessos, mas de facto tu tens um propósito e estas conversas com propósito faz sentido recordar um bocadinho a nossa adolescência, a tua adolescência em Lisboa, tua família que veio do interior, salvo seja do centro Sim. interior, trabalhadores, pessoas simples que vieram com sacrifício para uma cidade onde tudo acontece, 24 horas, uma correria, ditadura. As pessoas sentem-se oprimidas, não podem expressar os seus sentimentos. De repente veio o 25 de Abril, há uma liberdade até em excesso, na minha opinião. Sim, foi-se de um extremo ao outro, sim. Foi de um extremo ao outro. E essa resiliência, essa força que vem dentro de ti também vem da tua adolescência e vem também dessa aprendizagem que os teus familiares te passaram, principalmente o teu pai, que te transmitiu de facto essa resiliência, essa coragem para enfrentar o mundo de uma maneira diferente. E faz todo o sentido. Recordas-te na altura da tua adolescência alguma fase em que tiveste mais coragem, tiveste uma resiliência forte, ultrapassar? Por exemplo, na altura da infância, quando estiveste no colégio Valsacina, foi importante para ti aquele colégio? Que memórias trazes desse colégio, os teus colegas? O que é que te trouxe? Tu estudaste até o 12º lá? Não, eu saí Depois do saíste? oitavo, guardo boas recordações, mas ali a partir dos 15, 16 anos, por problemas familiares, em Exato. que os meus pais se divorciam, em simultâneo também, o meu pai também, na altura, fechou a firma Fechou a empresa? e a minha vida deu-lhe uma mudança. Exato. E aí é que eu tive que me agarrar, porque filhos de pais separados não era fácil, porque andava tipo bola de ping-pong. E então talvez aí comecei a contar mais comigo. Guardo também uma das pessoas que foi uma grande referência para mim também foi a minha avó materna, porque me apoiou bastante, e a partir dali é que comecei depois a ver a vida de outra forma, porque eu saí de um colégio em que Havia disciplina, rigor, disciplina, mas também exigência. havia ali, pronto, Alguns problemas que... não é problemas, Não? havia gente com posições sociais muito grandes e eu quis optar e comecei a estudar à noite, em que apanhei pessoas que eram estudantes trabalhadoras. Ok. E fiz a inversão. Ok. Eu não trabalhava, mas fiz essa inversão para quê? Para sentir também, para perceber o que é que Tiveste uma realidade completamente diferente Sim, no colégio, onde de facto existem alguns problemas, não são problemas, mas são desafios que facilmente são ultrapassáveis porque as pessoas têm alguma posição social que também permite ajudar os filhos, e de repente vais para uma realidade mais pública, exatamente. em que a realidade já é completamente diferente, não é? Em que as pessoas, tive colegas meus que precisavam de, para subir na altura, diziam eles uma letra no banco, tinham que tirar Exato. no nono ano. Exatamente. E havia pessoas que tiraram, eu tive um colega que era muito inteligente, fez o ciclo preparatório ao 12º ano, fez em 4 anos, porque fazia-se 2 anos num ou 3. E
E isso fez-me abrir os olhos para... É uma lição, não é? Uma lição de exatamente, vida, não é? exatamente. Foi talvez a maior lição. Foi uma grande lição, sim. E se tinhas que idade? Na altura? Eu fui para lá com 16 anos, 16, 17 anos. para esse externato, e saí de lá com 20. Com 20 anos. É uma grande lição de Com o vida, 11º. são experiências que só nos dão mais credibilidade naquilo que fazemos, mais segurança e é uma experiência de duas realidades completamente diferentes. Diz-me uma coisa, em termos de carreira, tens algum desafio, em termos de carreira profissional, que te tenha marcado e que te tenha transportado para um patamar em que tu digas que valeu a pena de facto o sacrifício, a dedicação, o foco em termos profissionais? Portanto, neste preciso momento, tu és consultor imobiliário, tens uma equipa de excelência, focado muito nos compradores e vendedores e grandes investidores que te acompanham já há muitos anos, confiam no teu trabalho, na segurança e na certeza, porém, que tu farás tudo o que estiver ao alcance para a realização dos sonhos dos mesmos, mas tens assim algum marco, algum momento importante que te recordes e que te possa marcar aqui que valeu a pena de facto o desafio que tiveste, sim, de repente? Um deles, lembro-me do primeiro negócio que fiz, ainda não estava na Century. Estavas noutra marca? Noutra marca, em que era um imóvel da banca na altura em que eu entrei, que isto estava sob a intervenção da Troika, e o meu primeiro cliente foi um dentista, e o broker na altura mandou-me mensagem: Jorge, a operação foi aprovada e o negócio vai ser feito. Eu, a partir daí, penso que foi uma mola e um despertar para a vida, porque quando eu venho de outra atividade que infelizmente durou 20 anos, depois não consegui continuar. Eu quando vi pensei, bem, já estou velho para o mercado de trabalho. E quando se vê ali a primeira luz ao fundo do túnel, eu pensei assim, temos aqui caminho. E portanto, depois ali foram os anos, tive altos e baixos, e penso que a resiliência aqui... Tiveste a coragem? A coragem, sim, de mudar. E penso, portanto, a resiliência que tive e de nunca desistir e de sempre estar a melhorar, a tentar melhorar, sim, procurar formas de melhorar a tua performance profissional. A minha performance. É assim, sabes que eu acho que tu tiveste a coragem que poucos às vezes têm e a audácia, que é: nunca é tarde para qualquer tipo de profissão. Isto é a minha opinião e quem te estiver a escutar ou a ver vai sentir aquilo que eu vou dizer. Nunca é tarde para mudarmos, nunca é tarde para fazermos algo que possamos julgar que não tenhamos as skills ou a formação certa para aquele caminho. Eu acho que tu tiveste uma coragem extraordinária. Para mim és um homem de coragem, dedicação, tiveste uma empresa de valor, de reconhecimento no mercado. Foi um período muito difícil à altura da Troika, foi um período difícil. Eu também tive uma empresa, aí somos similares, que de facto as coisas também tive que tomar um caminho diferente, e acho que a importância da coragem de mudar, nunca é tarde para começar outra vez, não é tudo novo, mas é começar um novo caminho. E acho que tiveste a coragem, a resiliência e a dedicação, com uma família a apoiar-te, são os pilares de tudo, e transformaste o que era difícil ou impossível no fácil, e esse caminho começou a ser percorrido. Ao fim destes anos todos, quantos anos estás na área do imobiliário? Eu entrei em 2013, portanto há 13 anos. 13 anos, fantástico. Devíamos fazer esta conversa com propósito no dia 13 de maio. Sim. Pronto, sou católico, não sou praticante, mas o 13 de maio é um dia marcante, mas pronto, são 13 anos de dedicação, muitos clientes, e toda a coragem e dedicação que tu tiveste nos outros 20 anos te fazem o homem que és hoje nesta profissão. A segurança, a credibilidade,
a certeza, porém, que de facto aquilo que tu fazes tem um propósito, que é a realização de sonhos, e portanto toda a experiência para trás é bem-vinda nesta área e é valorizada, e por isso estás de parabéns, Jorge. Portanto, Obrigado. não há idade para começar. Temos colegas nossos na área do imobiliário que começam aos 70 anos, aos 60, aos 80, pelo menos fazem algo útil pela sociedade e, sobretudo, transmitem a credibilidade que, de facto, por vezes nós procuramos. E há idade para tudo, não é? Sim, sim. E diz-me uma coisa, existe, além deste equilíbrio familiar, equilíbrio pessoal, existe alguma parte desta vida familiar e equilíbrio que te mais agrade atualmente? Eu tento pôr nas minhas rotinas, é assim, gosto de viajar quando tenho hipótese. Quando foste estiveste no Grand Canyon, Sim, sim. qual é que foi a sensação de ver aquele deserto ou aquelas montanhas, semi-montanhas, ou pedregulhos, não sei qual é definir, de facto é uma experiência, estamos, algo que se passa ali, não é? É o silêncio, é muito O silêncio bonito de ouvir é assustador, não é? E também faz-nos pensar quanto pequenos nós somos perante tudo isto, não é? Alguém criou isto, isto quer dizer, o universo, não é? E nós somos uma gota no oceano, como se costuma dizer. É assim, de facto, o Grand Canyon é um marco. Eu, por acaso, não conheço. Gostarei quando lá for. Portanto, isto é uma certeza de futuro, não é? Gostarei quando... É certeza que vais gostar, sim. Acho que é uma experiência única. Especialmente o silêncio, não é? Como tu disseste. O silêncio. Portanto, também faz uma introspeção de ti próprio. Sim, E sentes. E depois tens a transformação quando vais a Las Vegas, não é? Gostas de viajar. Las Vegas é completamente o oposto. É 24 horas sobre 24 horas. É assustador, não é? Também é, sim. Portanto, eu só conheço Las Vegas por aquilo que vejo, não é? Imagens, vídeos, fotografias, mas de facto Las Vegas também é uma experiência. Por acaso estive para lá ir a Las Vegas há 2 anos, num evento da Centro 21, que penso que foi há 10 anos ou foi o ano passado, acho que foi há 10 anos. Foi há 10 anos, ou foi, sim, estou aqui nem certeza, porém, não tive a oportunidade de ir, não calhou, mas de facto os meus colegas que estiveram lá a representar Portugal foi dignamente um momento histórico e de facto é uma viagem maravilhosa. Tens algum outro sítio que gostavas de ir, em termos, portanto, gostas também de viajar? Na Europa, família? na Europa gostava de ir à Escócia, pela Boa. parte histórica. Boa. Gosto de tudo muito o que está ligado à Grã-Bretanha, da parte da Inglaterra, aos campos, a própria civilização que me diz alguma coisa, porque essa é a parte, diz-me porquê, porque se nós formos a ver hoje, todos os países, todas as civilizações, uns mais, outros menos, foram colonizadores. Exato. Portugal foi, a Espanha foi, e por aí fora, mas tudo o que vem de antigas colónias, a França também foi, de Inglaterra, se nós formos a observar, os países anglo-saxónicos são os que têm maior influência mundial. É verdade. E talvez eu seja um admirador, não sei até quanto tempo, que isto está sempre a mudar, e por isso eu admiro tudo o que vem daquela civilização, independentemente da forma de estar que eles estejam, mas... Por acaso, a Escócia era um dos meus destinos desde criança, tinha um sonho. Há pouco tempo a minha mulher e a minha filha realizaram esse sonho, foi ir à Escócia e de facto recomendo a todos conhecerem, é um país extraordinário. A Escócia, além de ser lindíssima, umas paisagens, também existe o silêncio, a meditação, introspeção, além de não tenho nada a dizer sem ser o melhor que eu já vi até hoje, em termos de cultura, educação, formação, pessoas extraordinárias, é de facto muito bom. Eu também adoro viajar, conhecer povos, comunidades diferentes, culturas diferentes, faz-nos ficar mais ricos, não é? Uhum. É um livro aberto, não é? Um livro aberto
Um livro, em vez de ser escrito e estarmos a ler, é ao vivo. É vivido. É vivido, exatamente. É completamente é diferente. vivido, estamos a sentir a civilização. É verdade, é verdade. E diz-me uma coisa, além de tu gostares de viajar, queria-te tocar num ponto que há bocado não toquei, que é a parte militar. Disciplina, rigor, mentalidade, foco, trabalho de equipa. Tu foste militar. Sim. Foste militar. E quando foste militar, o que é que tu mais gostavas naqueles momentos em que estavas em termos de camaradagem? Mas primeiro vou contar uma história rápida. Conta. Primeiro foi uma luta para entrar lá, porque o meu pai não queria que eu Não fosse, aceitava. porque eu andei nos comandos, e ele não queria, Exato. porque eles estavam associados na altura ao 25 de novembro. Foi os que ok. impediram o golpe de Estado em que isto entrasse. Exato. Na altura. Não sei se as pessoas, se calhar, íamos para o domínio dos soviéticos. Exato. E eles evitaram isso. E eles tinham aquela fama, e o meu pai disse: tu não vais para lá, porque aquilo é para malucos. E foi uma guerra para lutar. A outra guerra, que depois já de ter entrado e de ter sido aprovado, foi na recruta. Eu estou a contar esta história para dizer por causa da disciplina. Exatamente. Foi que na recruta nós temos as 4 semanas para aprender a marchar, a atirar, a fazer aquilo tudo. Depois os últimos 3 meses é que eles chamavam a formação do curso de comandos. E eu não me adaptei muito às botas da tropa e andei com os calcanhares em sangue, em bolhas de sangue. Sim, eu sei. E na altura estava um amigo de um primo meu, que eles eram médicos, ele dizia: pá, eu vou-te fazer isto, se quiseres eu safo-te já, porque isto a partir de agora é tudo a piorar. Eu disse: não, eu vim para aqui, vou até onde me deixarem ir, porque aquilo era por eliminatórias. Então lembro-me de chegar a andar com uma bota calçada num pé e com o pé onde tinha a bolha, a ferida, com um ténis, com um sapato assim, a rastejar no mato. Pois. Cá está. Porque eles disseram: não, senão você é chumbado e vou... Não. E fiz. Isto o que é que quer dizer? Quando uma pessoa tem um objetivo, quando uma pessoa quer muito uma coisa, faz tudo o que está ao seu alcance. Exatamente. Quando tu desejas Tudo. obter. E temos que estar cientes das dores que vamos passar, não é? É verdade. É verdade. E a ideia que eu tenho é que para tudo, por isso é que são chamadas as dores de crescimento. As dores de crescimento não são só em termos de crescimento físico, é crescimento psicológico. Exato. E isso para mim serviu-me numa das bases de que ainda hoje me sustento, que eu acho que a força de vontade é um dos maiores motores que nós temos que ter. Sabes que o serviço militar, eu continuo a concordar que deveria ser obrigatório. Não para aquelas pessoas que de facto já têm um caminho, já têm um projeto de vida, uma família, que só os vai prejudicar, mas para aqueles que muitos ainda não encontraram o seu caminho. E esses que não encontraram o seu caminho profissional, e muitas vezes na vida, o serviço militar orienta-os, pelo menos, na coragem, na resiliência, saber o que é trabalho de equipa, um respeito pelo próximo. E eu digo muitas vezes isto em conversas entre amigos, tertúlias, eu digo: se houverem 10 jovens e 8 tiverem cumprido o serviço militar, os outros 2 que são desordeiros não vão ser desordeiros, porque os outros 8 ou 5, mais de 50% desse grupo tiverem cumprido o serviço militar, vão saber o que é o respeito pelo próximo, a educação, camaradagem e união. E se nós temos 11 milhões de habitantes e 5 milhões são jovens, dos 5 milhões, 2 milhões cumprirem o serviço militar, vamos influenciar os jovens para que mais tarde possam dar o exemplo e não aquilo que hoje em dia vemos, jovens perdidos, jovens que não têm um caminho e uma orientação. Eu penso que o serviço militar poderá ajudar. Eu também cumpri o serviço militar, não da mesma forma como tu cumpriste numa tropa de elite, especializada em determinadas áreas, uma tropa especial. Tenho um grande amigo meu que já tiveste a oportunidade de conhecer, chama-se Edmundo Batista, alguém que eu respeito muito, um dos maiores operacionais que temos neste país,
um dos homens mais respeitados militarmente, reconhecido, um homem que leva a bandeira de Portugal em todos os cantos do mundo para nos representar dignamente. E é alguém que eu dou um grande valor e por isso todos os militares, para mim, têm um grande respeito pelo foco, dedicação, empenho, respeito e camaradagem e, sobretudo, união. Isso faz o homem que tu és hoje, Jorge. Portanto, temos uma adolescência passada em Lisboa, temos uma adolescência passada num colégio de elites, um colégio, de certa forma, classe alta. De repente tomaste a consciência que existe outro tipo de realidades e aprendeste, um grande desafio, uma grande mudança, deu-te os valores, deu-te as skills para o teu dia. Trabalhaste com o teu pai, juntamente numa grande empresa, uma empresa que ainda hoje é reconhecida, de facto um grande património histórico na área da construção. Portanto, ganhaste a riqueza que hoje te faz ser o profissional extraordinário que és, há 13 anos, e portanto, a parte militar veio-te complementar tudo e de facto o pai que és, o marido, o amigo, o colega, o jovem Jorge Garcia faz com que de facto sejas também um super fantástico. E isto tem tudo um propósito e o super fantástico, vou-te lançar aqui um desafio, que há sempre um desafio malandro, mas dentro dos super fantásticos eu vou-te dar 3 super fantásticos, super-heróis, e tu vais já ver porquê. Porque eles fazem, todos eles têm um propósito e faz todo o sentido esta pequena descrição que eu fiz de ti estar refletida num destes 3 super-heróis. Vê lá se porventura eu não tenho razão quando digo que todos nós somos super-heróis, de alguma maneira. Desses 3 super-heróis, com qual é que tu escolherias ou com qual te identificas mais com as suas características? E vamos ver se eu adivinho qual é que é o teu super-herói. Não estou aqui a ver quem. Não, algum identifico, mas tenho que ver aqui. Escolhe bem, porque as tuas filhas vão ver o super-herói que vai ser daqui, da Vila de Azeitão. Com qual te identificas mais? São os 3 fantásticos. Sim, mas talvez o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, talvez. O Homem de Ferro. Então, deixa-me partilhar contigo que eu tenho aqui o Homem de Ferro. Como é que eu acertei? Isto é magia. Isto é o David Copperfield, para quem não sabe, o grande mágico. Olha, então eu vou-te explicar porque é que acertaste em cheio. O Homem de Ferro é um super-herói e tu também és um super-herói. E porquê? Em primeiro lugar, os poderes e habilidades do Homem de Ferro. Vê lá se faz sentido, se te identificas. Não possui poderes naturais. A armadura tecnológica com voo supersónico, portanto, és rápido nas tuas decisões. Raios repulsores, portanto, são as soluções que tu encontras para a tua profissão e para as tuas dificuldades e desafios. Super força, és um homem que tens realmente uma força incrível para ultrapassares todos os teus obstáculos. Tens uma inteligência artificial, entre aspas, integrada, tens uma pessoa que de facto tens uma inteligência mais para a parte da veia artística, mas que transformas realmente num propósito significativo. Tudo o que faz em prol é o quê? Combate as ameaças globais, ameaças de inimigos, é verdade, desenvolve tecnologia diária, tu estás sempre em formação, gostas de conhecer, gostas de saber, de facto, tudo o que há de novo em termos de tecnologia, faz tudo parte do Homem de Ferro. Sacrificas-te diariamente, ele sacrifica-se pelo bem maior, sacrificas-te diariamente pelas tuas filhas, pela tua esposa, pelos teus amigos, por um bem propósito, pela tua família e promove a inovação científica, a tua sede de ires às formações, conhecimento, a alta tecnologia, estarmos aqui hoje num gesto diferente, portanto é algo que o Jorge Garcia tem em mente diariamente em aprender para poder transmitir conhecimento, portanto faz todo o sentido, portanto acertaste em cheio. O Homem de Ferro é alguém que transforma o difícil em fácil, transforma, de certa forma, a tecnologia em resultados em prol do bem-estar da comunidade, do povo, da população. Portanto,
Eu acertei, era o Homem Sim, de Ferro. sim, sim. É mentira. Eu não acertei, tinha aqui respostas para todos. Mas pronto, mas faz sentido e acertaste. E olha, Assim, E- eu identifico mais porque tem mais a ver com a personalidade dele, talvez. A forma de. Aquilo às vezes é o sentido figurado de como é que a pessoa deve. No fundo, nós na vida também temos combates, não é? é verdade. É verdade. E ele transforma o difícil em fácil no lado do cómico, o irónico Englishman. Mas é engraçado que eu identifico-me com todos, o Homem de Ferro gosto imenso e até tenho em casa, quando estávamos no confinamento do Covid, tenho uma imagem minha que cortei, portanto, eu na altura não tinha barba, hoje tenho, então deixei crescer o bigode e a pena, tentei fazer igual ao Homem de Ferro e tenho uma fotografia com a mão, de facto, em tons de brincadeira, no Covid inventávamos, não é? Reinventávamos. Sim. E é engraçado que o Homem de Ferro faz todo o sentido, identificaste com ele. Mas olha, tenho aqui um super-herói que eu queria que tu visses. Esse super-herói também está aí Já nessa agora sabes fotografia. onde é que eu estou? Sei. Pronto. Vê lá se não estás aí do lado esquerdo em cima. Sim. E esse menino que aí está, do lado esquerdo em cima, o que é que essa fotografia te diz? Isso é uma turma na escola? É. E o que é que te traz? O que é que te recorda dessa altura? Ainda me lembro de algo, ainda hoje vi a fotografia da minha professora, que eu sou amigo da filha dela no Facebook, sério? e vi a fotografia engraçado. dela hoje, que era a Lailai. Por acaso era uma pessoa muito meiga, ela punha tudo na ordem. Isso é do mas colégio, não é? É. O colégio em Valsacina. É. E repare, essa turma, o que é que esses olhos desse menino te dizem quando estás a olhar para essa turma? Inocência? Era muito traquina. A minha mãe dizia que eu às vezes trazia as batas rasgadas. É verdade, não é? É. Olha, e o que é que dizem estes teus olhos que estão escondidos por detrás dessas duas princesas que tu tens? Isto foi ali. Foi ali? Foi, também é a Sofia e a Catarina. E tenho uma questão para ti. A fotografia de baixo, o que é que estes, virando aqui para a esquerda, segura. Qual é que queres que eu segure? É exatamente assim. Queria que tu olhasses para estes olhos dessa criança e o que é que esses olhos dessa criança dizem passado estes 50 anos, o que é que dizem para essa fotografia onde estás tu com as tuas duas filhas, o que é que esses olhos dizem às tuas filhas? O que é que achas que eles devem dizer? O que eles dizem é aquilo que eu lhes tento transmitir daquilo que sei, não Os é? valores. Aprendemos sempre uns com os outros, nós aprendemos com os pais, com as mães, com os familiares, com os avós, com os tios. Aqui o que eu lhes passo é que há uma coisa que é importante, a formação, mas ao mesmo tempo o ser bem formado, mas também estar preparado para aquilo que vamos enfrentar pela frente. E nisso por acaso tivemos sorte, eu e a Paula, porque são miúdas, uma tem 30, outra tem 26, não é? Mas elas por acaso têm um bom fundo, boa índole, mas depois também são muito proativas as duas. Isto basicamente é o que o meu olhar, eu estou a tentar transcrever aquilo que o meu olhar dizia para elas. E hoje vejo-as com orgulho, assim, esse beijo. Eu vejo esse olhar dessa criança, esse Jorge pequenino na adolescência, vejo o olhar para essas duas jovens e a dizer que valeu a pena toda a sabedoria, toda a honra, toda a disciplina, todo o teu sacrifício como homem, como pai, como marido, porque a Paula Garcia também te está grata pelo companheiro que encontrou no caminho. Sim, eu também dela. E na sabedoria e vice-versa. Tem sido uma... E as fases não são fáceis, mas o que a vida me tem ensinado é que não devemos atirar a toalha ao chão. Tem valido a pena? Sim. O que eu acho que esses olhos dessa criança dizem é que valeu a pena e continua a valer a pena
e que é um orgulho enorme as tuas duas É porque filhas. isto que eu vou dizer não é. Não gosto de falar do mal dos outros, mas vi muita gente ficar pelo caminho e cair, porque não quiseram enfrentar. Eu tenho casos até familiares de pessoas que a vida também mudou e não quiseram enfrentar a vida e não aceitaram, pronto. Mas nós temos que aceitar, e Claro. por mais que nos custe, e seguir em frente. Em primeiro lugar, Valeu a pena, sim. e continua a valer a pena, porque as tuas duas filhas, eu já tive a oportunidade de as conhecer, além de serem duas jovens extraordinárias, além da educação e da formação, da disciplina, resiliência e coragem, têm um grande orgulho no pai e na mãe, e por isso, Jorge Garcia, estou muito grato, é uma honra para mim poder-te colocar algumas questões Obrigado. para todos conhecerem melhor E o eu homem também agradeço por ter gigante estado aqui presente. que está por trás do apelido Jorge Garcia. Obrigado, Jorge. Obrigado. parabéns. Obrigado. 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 Estamos juntos, amigo. Estamos juntos. Obrigado.